Um, a palavra sânscrita é diksha, e o uso dessa palavra mudou através do tempo, devido às circunstâncias e condições históricas. Eu vou explicar um pouco sobre isso. No dicionário sânscrito, e também, como podemos observar, nas escrituras, porque o dicionário está baseado nas escrituras, o uso da palavra historicamente. Então, uh, os grandes sacrifícios védicos, que no Bhagavatam podemos observar uma cultura antiga, na qual não existem, por exemplo, instituições religiosas, que é interessante. Isso porque o motivo, assim como podemos observar, por exemplo, na história ocidental, igrejas como nos primeiros séculos depois de Jesus, que se formou-se assim uma instituição com regras muito estritas, inclusive podemos observar que a igreja cristã, que, por exemplo, nos títulos dados ao Papa, ou mesmo na estrutura geográfica e a hierarquia que os primeiros cristãos seguiam muito assim o modelo romano, o modelo político e militar romano. Isso é bem sabido pelos eruditos, mas então observamos instituições formais, mas no Bhagavatam, ou mesmo no Mahabharata, não existe isso. E o motivo não é porque a cultura Vaishnava ou a cultura védica era, digamos, anárquica. O motivo é que exatamente ao contrário, em vez de concluir que a cultura védica não era tão organizada ou tão assim disciplinada, a verdade é exatamente o contrário, que a solidariedade cultural, ou a integridade, o consenso cultural era tão forte que não existia a necessidade dessa, como se diz em português, seria ah, ah, essa muleta social, essa muleta porque as pessoas eram tão autodisciplinadas e tão fiéis que ah, esse consenso cultural e metafísica prevalecia. De qualquer maneira, nessa cultura antiga, a Diksha, a palavra Diksha se referia a um processo de preparação antes de ter um contato com ou uma audiência assim, com Deus. Assim como, por exemplo, uma pessoa civilizada antes de ir a um templo, uma igreja, sinagoga, toma banho. Quer dizer, você que uma pessoa civilizada, antes de ir para qualquer casa de Deus, um termo que encontramos nos Vedas, casa de Deus, em sânscrito é Deva Griha. Então, antes de ir para um encontro com Deus, a pessoa tem que tomar um banho, tem que botar roupa limpa. Não só isso, mas também uma limpeza interior. Então, antes de ter esse encontro com Deus, com Krishna, a pessoa tinha que se purificar internamente, porque nos grandes sacrifícios védicos, que eram sacrifícios tão caros, com todos os ingredientes, e os brahmanas e a caridade, eram eventos
ah, tão caros que era unicamente possível para um governo patrociná-lo. E por isso, nos Vedas encontramos duas categorias de Shota Sutras. Shota significa baseado em Shruti nos Vedas. Os grandes sacrifícios como o Soma Yagya, o Ashwamedha, o Rajasuya e muitos outros. Esses grandes sacrifícios era possível unicamente para um governo. Assim mesmo como hoje em dia, bom, não vou dar. Então, nesses eventos, como podemos observar no Bhagavatam, nesses eventos, muitas vezes Vishnu mesmo apareceu. Não como Krishna para 150 anos, mas talvez por um minuto. É uma revelação que Vishnu veio, às vezes ficou mais tempo, ou etc. E então a preparação, a purificação para você estar pronto para ter uma audiência com Deus mesmo, essa preparação e purificação se chamava Diksha. Então, isso era no Bhagavatam, cada vez que aparece a palavra Diksha, é sempre nesse contexto. Agora, nesta era de Kali, pela misericórdia do Senhor Chaitanya, se entende que através de Bhakti Yoga, um devoto pode estar ou se manter em contato com Deus para a vida toda. Inclusive, Krishna em Bhagavad Gita fala muito disso. Quem está sempre ligado a mim, quem está sempre ocupado em serviço a mim. Isso é um tema constante em Bhagavad Gita. A ideia não assim de não simplesmente de ter uma audiência com Deus, mas a ideia de estar, de manter contato com Krishna para a vida toda. Uma coisa que Krishna uh, enfatiza muito. Então, para esse Bhakti Yoga, Teshang Satata Juktanam, como Krishna diz nesse verso famoso, 10, capítulo 10, o verso 10, quem está sempre ligado a mim, sempre em contato comigo. Como eu disse, existem muitos versos em Bhagavad Gita e Bhagavatam que enfatizam a necessidade de estar sempre em contato com Krishna, e não só por um período durante a execução de um sacrifício. Então, por isso, o significado de Diksha não mudou, mas se ampliou, virou mais glorioso, mais espiritualmente profundo, que, porque o denominador comum que Diksha ainda é um processo de se preparar, de se limpar interna e externamente, se preparar para estar diretamente na presença de Deus. Porém, se entende que esse estado de estar na presença de Krishna deve ser uma coisa constante. Então, por isso, a pessoa jura, por exemplo, um rei. Os reis sempre eram casados. Não existe assim um brahmachari rei ou sannyasi rei nas escrituras. Então, o rei fez um voto de não fazer sexo por tantos dias ou semanas antes do sacrifício e, obviamente, não durante o sacrifício. Mas depois de acabar o sacrifício, outra vez ele era um homem casado. E então, essa ideia de se manter sempre num estado puro,
num estado sagrado, porque a ideia de estar sempre na presença de Krishna é uma amplificação ou num sentido, um avanço no conceito de Diksha. E é essa Diksha, é feminina a palavra, essa Diksha que acontece na comunidade Vaishnava. E por isso o voto que o devoto faz literalmente transforma uma pessoa em um devoto, que significa do latim, uma pessoa que vive sob um voto, uma pessoa que vive dentro dos parâmetros, dentro das definições e de um voto, um devoto, um devoto. Então, isso é algo sobre a história de Diksha.